O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convocou auxiliares a se debruçar sobre o projeto de lei que acaba com a saidinha temporária de presos. O ministro pondera que o impacto real da medida para embasar, em termos jurídicos, a decisão a ser tomada pelo presidente Lula. O presidente caminha para sancionar a medida. Pode ser até que ele faça alguns vetos parciais, mas por recomendação de ministros, Lula não deve vetar a saidinha por completo para evitar novos desgastes com os parlamentares e também com a opinião pública, justamente em meio ao protagonismo que a pauta da segurança ganhou aqui no debate político. Você acha que vetos parciais também poderiam gerar algum tipo de movimento negativo ao presidente da República? Porque a gente está falando hoje de uma das principais pautas, né, e demandas do governo por meio da população. Ô, Nelsinho. Vamos lembrar que são 3 pontos aí com essa votação, né? O fim da saída temporária, a manutenção da saída temporária para alguns casos em específico da pessoa estudando, né? Ou trabalhando, além do horário, inclusive. Vamos lembrar que eles já estão em regime semiaberto. E um último que é a exigência de exame criminológico para progressão de regime, algo que já existia e deixou de existir no primeiro mandato do presidente Lula, quando o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos. Talvez, se nós tivermos um veto parcial, eu apostaria que seria simplesmente neste último ponto, que seria o exame criminológico para progressão de regime, porque essa já foi uma bandeira do próprio governo Lula lá atrás, com inclusive a aceitação de boa parte da sociedade. No estado de São Paulo, inclusive, na ocasião, um governo de PSDB, que era antagonista ao governo federal, também concordava com a ausência de exame criminológico, porque isso gera gasto, despesa pública e investimento em profissionais que façam esses exames e não necessariamente resolviam a questão. Faltaria até braço para tantos exames criminológicos. Se tiver veto parcial, acredito que seria só nessa exigência. E você, Piperno, em que você aposta? Olha, que assim, eu torço para que o ministro Lewandowski não complique muito as coisas, porque ele é alguém contra a saidinha, né? Sim. Já falou muito sobre isso. O secretário nacional Sarrub também. Agora, veja, o presidente da República, se ele realmente vetar muita coisa desse projeto, ele vai ter um ônus político muito sério, muito grave. Então, é importante também que o ministro Lewandowski não tente influenciar o presidente em ampliar demais esses vetos, porque senão o estrago político para o governo vai ser muito grande. Até porque a gente está falando de uma votação unânime, né, Luiz Felipe Dávila? Com certeza. Lula não vai vetar essa medida. O Kobayashi trouxe uma coisa importante, pode vetar uma vírgula lá, mas não vai vetar de jeito nenhum. Isso tem um desgaste político gigantesco para o governo. E olha, a questão da segurança pública, como nós já dissemos várias vezes aqui no 3 em 1, é sim o tema que mais tira o sono e mais preocupa o brasileiro. A gente não pode esquecer que a América Latina, Evandro, é responsável por 40% dos homicídios do mundo. Teve mais homicídio na América Latina do que todas as outras regiões que têm guerra e ataque terrorista. É um negócio absurdo isso. E nessa América Latina, onde 40% dos homicídios ocorreram ano passado, no Brasil é o número 1. Tem 10% dos homicídios mundiais. Mais de quase 47 mil homicídios. É um absurdo isso que está acontecendo. Então, nós precisamos de um plano nacional de combate ao crime organizado, que melhore a qualidade da segurança pública, porque se tornou a coisa mais grave na vida do Brasil. Veja esses números. 10% do crime cometido no mundo acontece no Brasil. É um absurdo. Nós precisamos resolver esse problema. Então, é o que eu disse, tem que virar a página desse negócio de saidinha e focar num plano nacional de segurança pública para resolver esse problema que tira o sono do brasileiro hoje. Que foi, Nelson? Até porque, do ponto de vista prático, essa lei, o projeto de lei que foi encaminhado ao presidente para ele sancionar, só vai começar a gerar efeito daqui, sei lá, 5, 6, 10 anos, talvez. Ou seja, pode inclusive gerar uma grande frustração em todos os entusiastas do projeto do fim da saída temporária, porque sancionada a lei vai começar a valer para os crimes que vierem a ser praticados
a partir dessa lei, ou seja, tem que praticar alguém um crime, ser investigado, ser processado, ser condenado, recorrer, ter a condenação em definitivo, começar a cumprir pena, está no regime semiaberto para ele não ter direito à saída temporária. Eu acho que vai gerar uma frustração muito grande na próxima saída temporária, quando a justiça dizer o seguinte: tem lei, tudo bem, mas ela não retroage em prejuízo do réu, só vai valer para os crimes novos. Ô Fábio Piperno, e há também um risco de cobrança da sociedade, da opinião pública, em torno do que apontar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, porque é aquela coisa, olha, mas a gente está esperando o senhor primeiro resolver a fuga dos 2 detentos lá de Mossoró. Aí o senhor vem e dá orientações ainda para que essa proposta seja vetada em partes ou para que ela não passe da maneira como quis o Congresso. Isso pode trazer alguma consequência na análise da popularidade do ministro Ricardo Lewandowski? Claro que pode. Eu não vou entrar no juízo de valor se o ministro está certo ou se está errado. Mas claro, o fato é que é natural que a sociedade associe uma coisa a outra. Fala, puxa vida, de um lado o senhor quer ser brando com os criminosos. Da outra ponta, o senhor não dá conta, por exemplo, o seu ministério não dá conta de prender de novo esses dois foragidos. Então, como é que a gente vai confiar no senhor? E aí, é óbvio que isso acaba contribuindo para a sensação de impunidade, de forma justa ou não, mas o fato é que a população, aí ela não vai se prender às sutilezas, ela quer saber do resultado, do preto no branco ali. Ô Dávila, que análise de imagem que você faz para o ministro, a depender daquilo que ele orientar para o presidente da República, hein? Bom, eu estou impressionado como a imagem do ministro vem se desgastando tão rapidamente. Primeiro, por causa dessa história das fugas, que ele faz uma fala atrás da outra e os dois continuam soltos. Agora, por essa questão de ser contra, né, a saidinha e ser um conselheiro do presidente para vetar uma coisa ou outra. E terceiro, o que foi também a grande coletiva que ele armou há 2 dias atrás sobre o caso Marielle, que a gente achou que ia ter uma grande revelação bombástica e não tinha nada. Então, assim, é hora do ministro deixar de lado os microfones e focar na entrega de tarefas importantes, porque se ele ficar se expondo dessa forma e não apresentar coisas concretas, ele vai derreter rapidamente, e isso vai causar um problema político para o presidente Lula. Então está na hora de falar menos e fazer mais.